Nós vamos mostrar o tutorial do MedMob IA. Então aqui medmob.com.br e entra no sistema. É assim que ele começa, carregando. Essa é a página de abertura do MedMob IA. Bom, então aqui aberta a página nós temos vários ícones. A agenda, nós vamos mostrar a relação, a lista de pacientes, o arquivo de pacientes, assistência ao modo que a gente vai atender o paciente. Aqui orientação por IA, se você quiser alguma orientação, alguma pergunta, você pode utilizar a inteligência artificial que está dentro do sistema, fazer receitas ou solicitação de exames, descrição de cirurgias, ter aqui um arquivo dos pacientes, todos os pacientes, pesquisa nos bancos de dados com as informações contidas de cada paciente, assim como o histórico de tudo que tem registrado, e aqui no ícone áudio você pode ter as gravações todas na íntegra de como foi a conversa com o paciente. Aqui é um ícone que nos permite analisar vídeo, imagem, ortopedia, por exemplo. Você pode medir ângulos ou até mesmo no futuro colocar imagens para serem analisadas, auxiliadas pela IA. Aqui é o ícone de pesquisa, onde nós podemos buscar artigos, uma base de dados de ensinos randomizados ou pesquisas de revisões sistemáticas ou teses para que possa auxiliar numa pesquisa em determinada situação, ou pesquisa colaborativa de forma anonimizada, você distribuir, dividir com colegas eventuais discussões de casos, e aqui um ícone com a parte financeira. Nós vamos usar até agora mais a agenda e a assistência. Então, quando eu clico aqui no item agenda, depois de selecionado o médico, nós vamos ter aqui a relação dos pacientes do dia em questão. Então, hoje, dia 29 de janeiro, eu tenho a relação dos pacientes, mas eu poderia ir buscar como é que foi a minha relação de pacientes no dia 27, por exemplo, ou qualquer outro dia, para que eu pudesse então, fazer o levantamento desses pacientes. Então, hoje nós vamos clicar na agenda e a minha primeira paciente é a Débora, que está aqui conosco. Então eu vou lá, clico na Débora, automaticamente já abre a ficha da Débora. Se ela não tivesse agendada, eu poderia fazer o agendamento na hora e ele entra também da mesma forma. Então aqui nós temos a ficha da Débora, não preciso clicar nova consulta, automaticamente ela já entrou, mas se ela não tivesse, eu clicaria aqui nova consulta. Quando entra o nome da Débora, já entra aqui a página de assistência, que me permite só na conversa gravar até 90 minutos, que serão depois processados pelo prontuário. Então, na gravação de consultas, eu clico aqui no microfone, automaticamente já está começando a nossa consulta. Débora, por que você veio aqui em consulta? Doutor, eu sinto uma dor bem nessa parte do joelho, e se eu agacho, eu já cheguei a travar o joelho e cair para trás, e ele fica dessa forma. Desde quando começou isso? Já tem alguns meses. Você lembra de alguma causa aparente, alguma coisa causa-efeito que pudesse ter levado, provocado ao começo desse incômodo? Eu acho que pular em caixa, coisas com impacto, aconteceram isso. Eu acho. E você acha que nesse período veio piorando, ou do jeito que começou a dor, ela se persiste igual? Ela fica igual, ela trava em determinados momentos de agachamento, depois ela passa e fica normal. Quando você fala trava, o que é? O joelho fica bloqueado, você não consegue mexer? Ele bloqueia, eu não consigo mexer. Faz barulho? Não. Você tem a sensação de areia quando movimenta o joelho, ou alguma coisa dentro raspando? Eu tenho a sensação de instabilidade, Tá. mas de areia não. Você sente ele inchar? Não. Não incha. À noite na cama, virando para um lado para o outro, você lembra que existe o joelho? Não. Subir e descer escadas é uma coisa que te incomoda? Não. Ou descer ladeira, correr numa ladeira, por exemplo? Aí dói. Pior para baixo ou pior para cima? Pior para baixo. Tá. E o que você tem feito para melhorar durante esse período? Quando ele trava, ele só destrava quando eu coloco gelo
Aí eu fico um bom tempo com gelo assim, aí ele volta. Mas assim, é uma dor que eu não consigo mexer. Ele fica fixo aquela dor e o joelho não se move. Tá. Bom, vamos agora examinar para podermos fazer uma avaliação e depois poder fazer os exames. Então, nesse momento, voltando aqui à tela, eu dou um pause. Dou um pause, vou para a sala de exame e examino. Se a sala de exame é do lado, se nem precisar dar pause, pode deixar correr. Mas, nesse momento, a sala de exame é um pouquinho mais longe do microfone, eu vou dar um pause. Lembrando que eu posso fazer essa gravação do áudio também como um backup no próprio celular, como uma reserva eventual, uma segurança se você quiser ter. Então, feito o exame clínico, eu volto e eu reproduzo o exame clínico. Então, eu vou voltar a gravar. Bem, no exame clínico, Débora, eu pude perceber que você tem uma crepitação quando eu faço o movimento de dobrar e esticar, ou seja, aquele que raspa. Você tem dor no polo inferior da patela, não tem sinais de inchaço, mas eu notei uma coisa, que você tem um encurtamento da musculatura posterior dos isquiotibiais importante. Também, no teste de ficar numa perna só, você reclamou de incômodo e dificuldade para agachar. Então, com esses dados todos, eu vou lhe pedir exame de imagem. Vou pedir radiografias, radiografia de frente, de perfil com apoio monopodal e também axial, e vou pedir também uma ressonância magnética do joelho, e depois de feitas essas imagens, você vai voltar para a gente avaliar. Tá bom? Então, nesse momento, acabou a conversa, eu dou um pause aqui. A hora que pausou, eu vou perceber que começa a transcrição de áudio automaticamente. Tem que estar preenchendo aqui, está transcrevendo o áudio dentro da tela. Essa transcrição ela vai passar todo para esse quadro aqui, que ainda está vazio. Quando bater 100% aqui, transcrevendo, enquanto está sendo feita a transcrição, a gente pode fazer o upload, carregar os exames do paciente se ele trouxe, ou eventualmente a consulta, ela pode ser disponibilizada a partir do áudio. Nós temos também a chance de ter o MedMob no celular. Então, no mobile você pode gravar também e, como garantia, como backup, aí passar para esse ícone aqui de upload do áudio. E aqui o upload dos exames, se o paciente tiver. E aí, terminada a transcrição, aí sim nós vamos enviar esse relatório por IA. Ele vai entrar tanto pelo OpenAI como também pelo Gemini. Então, ele está sendo gerado duplamente para que a gente possa depois optar ou eventualmente misturar os dois relatórios gerados pelo OpenAI ou pelo Gemini. Bom, é importante falar aqui, enquanto ele está transcrevendo, você pode ter carregado os exames, ou o nosso sistema também vai para o celular, você pode pelo mobile gravar em áudio com um backup e aqui colocar se for necessário. Tudo isso é feito de forma anonimizada. E aí essa transcrição, em seguida, ela é enviada para relatório por IA, que vai ser feito tanto pelo Gemini como o OpenAI. E ambos eles vão analisar apenas as informações, de forma anonimizada, não pega nenhum dado de paciente. E aqui você tem o relatório, portanto, do OpenAI ou do Gemini, e esse relatório é avaliado pelo médico, também até aí tudo de forma anonimizada, nada tem identificação do paciente. Depois que você optou, escolheu eventualmente as informações que são as que lhe interessam, aí sim nós podemos salvar aquilo que interessa no MedMob, ou essa coluna, ou a coluna do Gemini, ou as duas. Então, uma vez que você faça isso também de forma anonimizada, nós temos isso salvo tanto no OpenAI como também no Gemini. Além disso, nós temos aqui a possibilidade de gerar essas orientações que você já filtrou, que você já avaliou, aquilo que realmente tem relevância,
e baixar isso em texto, ou copiar para mandar para algum outro sistema, ou um PDF também. Tudo isso pode ser feito após feita a análise do relatório do OpenAI ou do Gemini. E também gerar orientações resumidas para o paciente leigo. Então, nós clicamos aqui e ele vai então gerar orientações simplificadas para o nosso paciente, numa linguagem acessível, para que ele possa então entender. Você pode imprimir ou pode mandar para o paciente, copiar ou aqui salvar, e você então vai identificar. Então, ele vai te dizer que foi identificado, dor no joelho, sem estabilidade, as informações que o paciente deu. Então, ele está orientando aqui para evitar atividades de alto impacto, nesse caso, aplicar gelo 15 a 20 minutos várias vezes. Ele pode te ajudar na orientação de fisioterapia, na postura, no alongamento, orientar para que você fale com o teu fisioterapeuta, dizer sinais de alerta para procurar atendimento médico em caso de piora da dor ou sensação de instabilidade maior, e orientar então você quanto ao acompanhamento. Então, isso pode ser copiado, ou pode ser salvo, ou pode enviar para o WhatsApp para esse paciente, de tal sorte que ele vai ter também um documento da consulta de uma forma mais inteligível. Então, quando ele terminou, aí sim, sessão finalizada com sucesso, eu posso ir para uma nova consulta, ou eu posso ir para a agenda e buscar um outro paciente.